E hoje nós vamos ler 1 Pedro 4, 12 a 19. 1 Pedro 4, 12 a 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Palavra do Senhor, que Deus abençoe a sua leitura perante o seu povo. Amém. Vamos orar. Deus, nós queremos pedir a iluminação do Teu Espírito Santo para as nossas mentes, para o nosso entendimento, a fim de que possamos escutar a palavra do Senhor, entendê-la e assim obedecê-la como o Senhor deseja. Pedimos que o Senhor estenda a Tua mão para nos abençoar nessa manhã, dando-nos ensino proveitoso para o nosso crescimento espiritual e alimento para as nossas almas, a fim de que a nossa fé seja robusta e seja firme, perseverando sempre na presença do Senhor, diante de uma sociedade que não se agrada de Te conhecer e de obedecer à Sua voz. Vem nos visitar com o Teu Espírito que habita em cada um dos que creem, e vem encher a Tua igreja, a Tua presença que santifica e que nos dá força para lutar e vencer os nossos próprios pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Lendo o texto, vamos só recordar aqui o que nós estamos fazendo. Nós estamos falando sobre por que sofremos. E já vimos, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, que os sofrimentos, eles testam, fortalecem e também purificam, eles limpam, eles lavam a nossa fé. 1 Pedro, capítulo 2, verso 18 a 25, nós observamos e aprendemos que o sofrimento, ele faz parte da vocação cristã. Quem quer viver piedosamente, diz, irá sofrer perseguição, e perseguição é uma forma de sofrimento. E tudo o que Pedro tem falado na sua epístola a respeito do sofrimento está ligado principalmente ao fato de sermos cristãos e testemunharmos uma fé verdadeira, praticarmos um cristianismo que de fato glorifica e obedece a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, verso 8 a 18, Pedro nos ensina que o sofrimento dá oportunidade para o bom testemunho. Em vez de lamentarmos, murmurarmos, reclamarmos de tudo o que está acontecendo, a palavra de Deus diz que Deus traz bênção a nós e através de nós, quando nós experimentamos sofrimento, especialmente sofrimento por causa da fé. Capítulo 4, verso 1 a 6, que nós estudamos semana passada, Pedro nos mostrou que o sofrimento também santifica. Quando tomamos a atitude correta em meio ao sofrimento, e quando o sofrimento é por causa de sermos cristãos, a Bíblia diz que isso nos santifica, nos separa e nos faz mais parecidos
com Jesus. Agora Pedro chega no ponto crucial da sua epístola, quando ele diz que sofrer é um privilégio. Sofrer pelo nome de Cristo é um privilégio. Então o sofrimento nos dá o privilégio de participar dos sofrimentos e também da glória do Senhor Jesus Cristo. E na semana que vem, se Deus permitir, capítulo 5, 10 e 11, nós vamos chegar no ponto de conclusão, quando Pedro diz que o sofrimento é o caminho da glória. O caminho para chegar até Deus passa pelo sofrimento. Para explicar melhor o que nós vamos ensinar hoje sobre o sofrimento, é preciso conhecer um pouco mais uma doutrina que é importante, mas que é muito pouco enfatizada nos púlpitos das igrejas reformadas, que é a chamada doutrina da união mística, ou a doutrina da nossa união com Cristo. Nós falamos muito sobre o perdão dos pecados, a justificação, e nos esquecemos que dentro da justificação, para que ela se torne nossa, para que ela faça parte da nossa vida interior, é necessário que nós estejamos unidos a Cristo. Antes de nos justificar e dentro da justificação, na eternidade, Deus nos uniu a Cristo, fazendo dele o nosso representante, o nosso mediador e aquele que assumiria sobre si a culpa de todos os nossos pecados, entregando a sua vida na cruz. Então, esse é um conceito bíblico muito importante e pouco enfatizado, que é o da união mística. O que é a união mística? É aquela união íntima, vital e espiritual entre Cristo e o seu povo, a igreja, em virtude da qual Cristo é a fonte da sua vida e do seu poder, da sua bendita ventura ou da sua bem-aventurança e também da sua salvação. Nós podemos receber todas as bênçãos espirituais que Deus prometeu se nós estivermos em Cristo. Quando você lê o Novo Testamento, você vê essa frase ou essa expressão em Cristo mais de 100 vezes. Mas o que ela quer dizer? Ela quer dizer que nós estamos unidos a Cristo vitalmente, espiritualmente e eternamente. Deus nos ligou a Jesus Cristo para que Ele pudesse nos representar diante dEle, a fim de levar as nossas culpas. Sem essa união, os pecadores jamais poderiam participar dos benefícios da obra redentora de Jesus, que é a crucificação, a sua morte na cruz e os efeitos da sua ressurreição. É a sua mediação que nos dá o privilégio da vida eterna. E a sua mediação, ela existe porque Deus nos colocou em Cristo, Ele nos ligou a Cristo. De modo que Cristo é a nossa cabeça e nós somos o seu corpo. Quando a Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo, uma das questões que estão sendo enfatizadas é que nós estamos ligados a Cristo vitalmente. A vida que nós experimentamos é a vida eterna que Ele nos deu e conquistou e mereceu para nós quando Ele se sacrificou na cruz. E isso é importante por uma razão muito simples. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele morreu fora de nós. A crucificação acontece fora da cidade, longe de nós. Como que aquilo que aconteceu fora de nós, longe de nós, geograficamente falando e temporalmente falando na história, pode ser nosso? A Bíblia diz que é porque nós estamos em Cristo. Nós fomos ligados a Cristo. Então, aquilo que aconteceu objetivamente num ato de Jesus Cristo fora de nós, ele passa a ser aplicado dentro de nós, porque fomos unidos a Ele pela eternidade. Um texto que mostra isso de forma clara é Hebreus capítulo 2, versículo 14. Se você puder abrir a sua Bíblia lá.
Deixa eu abrir a minha, Hebreus, capítulo 2, verso 14. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele participou conosco da nossa humanidade, para que nós pudéssemos participar com ele do perdão dos pecados que ele conquistou na cruz. Então, esse texto é um dos que fala que nós estamos unidos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa união mística, ela tem algumas características que nós precisamos entender. São 6. A primeira delas é que a união que existe entre Cristo e a igreja, ela é orgânica e é indissolúvel. Cristo e os crentes formam um corpo. Há duas figuras no Novo Testamento, na verdade há várias, mas eu quero chamar a atenção para duas. A figura da videira, João capítulo 15, e a figura do corpo que aparece em todas as epístolas de Paulo no Novo Testamento. A Bíblia, quando fala da nossa relação com Jesus, diz que é como a relação que existe entre a videira e os ramos, o tronco e os galhos. Os galhos estão vivos porque eles estão ligados na videira. A Bíblia fala que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, de modo que nós estamos ligados a Ele. Assim como a sua cabeça está ligada por meio do pescoço ao seu corpo, Cristo está ligado também à igreja. E a Bíblia costuma dizer que nós somos o corpo de Cristo. Observe que quando a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, sempre os verbos estão no presente. Nós somos neste momento, nós somos agora o corpo de Cristo. E uma das questões para o Novo Testamento escolher essa figura é exatamente para mostrar que a relação que a gente tem com Cristo, ela é orgânica. Nós estamos ligados a Ele do mesmo modo que o nosso corpo está ligado à nossa cabeça. E que também é indissolúvel. Se cortar a sua cabeça, o seu corpo morre. Então, o corpo precisa da cabeça e a cabeça precisa do corpo. Quando a Bíblia mostra isso, é para dizer que toda a vida que a igreja tem, ela vem de Jesus Cristo. Então, em segundo lugar, essa união, ela é vital, ela é uma união de vida. A vida que nós vivemos e a vida eterna que nós recebemos em Jesus, ela é dele. Só podemos entrar no céu e viver a eternidade porque fomos unidos a Cristo. Quem não está unido a Cristo não entrará para a vida eterna no céu. Nós acabamos de cantar: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se alguém quer viver a eternidade com Deus, precisa estar ligado a Jesus Cristo. Precisa ter sido salvo por Jesus Cristo. Precisa ter recebido o perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo e precisa ter o Espírito de Cristo habitando na sua alma, no seu coração, porque é o Espírito que pega essa vida, essa morte na cruz e aplica e traz para dentro de nós quando Ele vem habitar nas nossas vidas. Terceiro, um texto muito claro a respeito disso é Gálatas 2:20. Será que eu tenho que oferecer um bombom, sonho de valsa para quem falar Gálatas 2:20 de cor? Alguém lembra? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. E o verso 19 diz que nós estamos crucificados
com Cristo, e isso será repetido no capítulo 5, a partir do verso 16. Então nós estamos ligados a Cristo vitalmente, Ele vive em nós, e Ele vive em nós por meio do seu Espírito Santo. Terceiro, ela é então uma união mediada pelo Espírito Santo. Nós somos unidos ao mediador pelo Espírito que Ele colocou em nós quando fomos perdoados dos nossos pecados. Quando Ele nos trouxe a vida eterna por meio do arrependimento e a fé. A Bíblia diz em inúmeros lugares que o Espírito Santo veio habitar, Ele veio morar na vida do cristão. Coloque uma coisa na sua cabeça: o Espírito Santo não é turista na igreja. Ele mora na igreja. Ele conhece cada cômodo, Ele conhece cada coração. Ele sabe de cada pecado e Ele sabe de cada luta que a gente está lutando na nossa alma. Ele está presente. Nós temos que fazer uma diferença entre habitar e ser hóspede. O Espírito Santo, ele não é um hóspede. Ele não é alguém que está nos visitando numa temporada de férias. Ele é um morador do nosso coração. Ele vive em nós. Como que é morar na sua casa? Você acorda todos os dias, 6 da manhã, 7 da manhã, prepara o seu café, toma o seu café, tem pão, tem bolacha, de vez em quando tem bolo, outras vezes tem outras coisas mais. Você sai para o trabalho, você volta para casa, tem almoço, aquelas coisas todas, tem que limpar a casa, tem que organizar as roupas, tem que limpar os armários, tem que consertar a goteira da torneira. Tudo isso você faz na sua casa. O Espírito Santo participa de tudo isso. Ele mora na cozinha, ele mora na sala, ele mora no banheiro, ele mora nos quartos, e ele está participando de tudo na nossa vida, porque ele é um morador, é um habitante, ele não é um visitante. Alguns crentes tratam o Espírito Santo como um mero visitante. Na hora que quer cometer pecado, põe ele para fora, como se fosse o totó, e depois deixa ele entrar de novo. Não é assim, ele vê tudo. Ele tem a chave de todos os cômodos. Ele conhece cada cofre. Ele sabe de tudo, ele é morador da nossa vida. E ele mora para fazer valer essa união que nós temos com Cristo e para trazer e produzir a santidade de Cristo na nossa vida. Em quarto lugar, essa união é uma união que implica numa ação recíproca. Cristo se uniu a nós e nós fomos unidos a Ele pela fé, de modo que nós agora vivemos para Ele. Gálatas 2:20 não diz apenas que Cristo vive em nós, mas ele também diz que nós vivemos para Ele. O objetivo da nossa vida é agradá-lo, é servi-lo, é proclamar a sua vitória e o seu evangelho a todas as pessoas de todas as nações. De modo que quando nós falamos que essa união ela tem reciprocidade, ela diz que você participa dela ativamente, através da sua obediência, através da sua adoração, do seu culto, através do seu serviço que você presta ao seu Salvador. Em quinto lugar, essa união ela é pessoal. Cada crente, mulher, homem, criança, idoso, é ligado pessoalmente a Jesus. Quando a Bíblia fala de que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, ela está pensando na vida coletiva da igreja. Mas isso não muda o fato e nem nega o fato de que cada crente é habitado pelo Espírito Santo e é ligado pessoalmente a Jesus. De modo que cada um responde pessoalmente pela sua fé a Cristo e cada um recebe pessoalmente a nutrição da vida e da graça e das promessas e das bem-aventuranças
assim como também das provações que o nome de Cristo traz sobre cada um de nós. Você está ligado pessoalmente a Jesus. A sua relação com Jesus é pessoal, ela é sua, no sentido de que é você quem a experimenta, vive, é você que dará conta dela na presença de Jesus Cristo. Nós somos aliancistas e ensinamos que os pais representam os filhos na presença de Deus. Por isso batizamos crianças. Mas isso não quer dizer que a relação dos nossos filhos não deverá ou não poderá amadurecer para ser a relação dele, pela sua própria fé, para com Jesus. E haverá um momento que ele ou ela responderá por si mesmo na presença de Deus. Por isso a Bíblia diz que o pai não carrega o pecado do filho, e nem o filho carrega o pecado do pai, ainda que o pecado de ambos possa atrapalhar a vida um do outro. Mas ninguém será condenado pelo pecado que o filho cometeu, assim como nenhum filho será condenado pelo pecado que o pai cometeu. E um exemplo bíblico clássico disso é a família de Coré, lá em Números 16. Coré era um dos líderes dos levitas, e ele queria ter a mesma autoridade sobre o povo que Moisés tinha, só que ele esqueceu que foi Deus quem deu aquela autoridade para Moisés e não tinha dado para ele. E aí ele pegou um ensinamento que Moisés tinha dado em Números 15, quando Deus disse que cada membro de Israel, do povo de Israel, era sacerdote na sua presença. Aí Coré pensou assim: peraí, se todo mundo é sacerdote, então eu posso ser o chefe. E ele então conversou com 200 líderes, de burro Coré não tinha nada. Ele ajuntou 200 pessoas influentes e se apresentou a Moisés dizendo: eu quero mais. E Moisés disse para ele: é Deus que resolve. E ele, petulante do jeito que foi, provocou Moisés, disse que Moisés era o culpado de toda a tristeza e castigo que Israel estava experimentando. Então Moisés falou que ele não precisava ter escutado. Bom, então se eu sou tudo isso que você está falando aí, que a terra se abra e você caia lá dentro com todo mundo. E foi o que aconteceu. Poderoso Moisés, né? Só que os filhos dele não caíram no buraco. A Bíblia diz que Deus preservou os filhos de Coré dos pecados que o pai dele havia cometido. E nós vamos ver então lá na época de Davi e no templo de Salomão, os coreítas sendo líderes do povo de Israel, porque os filhos não carregam os pecados dos pais. Essa história de maldição hereditária é muito mal contada, e a gente sempre esquece que qualquer maldição é quebrada por meio da conversão. Eu estava estudando sobre Eliseu, preguei sobre Eliseu aqui, os irmãos vão se lembrar, e um dado que para mim foi interessante foi que Jericó foi alvo de um milagre de Eliseu, porque as águas de Jericó eram amargas, e eu creio que isso é em função daquela maldição que Deus havia mandado Josué lançar sobre a cidade. Só que a maldição passou, e naquele dia, quando os moradores de Jericó preferiram ouvir a palavra de Deus, Deus retirou a maldição por meio de um milagre, purificando as águas da cidade, e Jericó voltou à sua normalidade. Deus é o único que pode amaldiçoar, assim como também é o único que tira as maldições. O diabo não amaldiçoa. Contra o povo de Deus, diz Números capítulo 20 e 21, não vale encantamento. Ainda que o Senhor dos Anéis seja o livro preferido de muitas pessoas, tudo aquilo lá é ficção. Não é verdade. E o que você vê no cinema é puro efeito especial. Não é daquele jeito. Contra o povo de Deus, não vale encantamento. Assim, nós estamos unidos pessoalmente a Jesus Cristo. Cada um responde por si, assim como também cada um recebe de Deus as bênçãos. Isso não quer dizer que eu posso ser uma igreja sozinho. Isso quer dizer que a minha relação com Deus é pessoal.
Quando Deus fala da igreja, a Bíblia diz que a igreja é o templo, a igreja é o santuário. Não diz que a igreja são os templos e os santuários. Nós temos um hino que nós cantamos aqui na igreja e a gente precisa cortar os S's no final da frase, quando diz que Deus nos faz, por meio do seu Espírito, templos santos. Deus não faz de nós templo. O templo do Espírito Santo é a igreja. Pastor, então quem sou eu nesse templo? Você é um desses tijolos que tem aqui na parede. E vós, diz Pedro, capítulo 2, verso 9, como pedras que vivem. Pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Então as pedras no plural fazem parte da casa no singular. Você, pessoalmente, faz parte do santuário que a igreja é. Mas a sua relação com Deus, ela é sempre pessoal. Isso quer dizer que você pode orar e Ele vai te ouvir. Isso quer dizer que você pode fazer e Ele vai receber. Isso quer dizer que você pode adorar a Deus pessoalmente e Ele vai se alegrar com a sua adoração, com o seu culto. Em último lugar, então, ela é uma união transformadora. O Espírito Santo vem morar em nós para ser um morador e para cuidar da casa. O Espírito Santo não é aquele pai de família relapso que quando a lâmpada queima, ele não tem coragem de subir numa escada para trocar. O Espírito Santo não é desses. Na casa do Espírito Santo, os armários não têm dobradiça quebrada, ele conserta. Não tem torneira pingando, ele troca a bucha ou ele troca o terminal. Ele veio morar em nós para nos transformar. Naquele livro, Na Dinâmica do Espírito, James Packer, ele diz que cada crente deveria andar com uma placa na frente com as iniciais da seguinte frase: tenha paciência comigo, pois o Espírito Santo não terminou a sua obra santificadora em mim ainda. Vocês já assistiram aquele filme do Tom Hanks, O Terminal? Que ele passa mais de ano morando no terminal de avião lá de Nova York, se eu não me engano. Porque ele é estrangeiro, no país dele está tendo uma revolução, então ele não pode ter o visto assinado para entrar na cidade. E ele fica lá no terminal. E o terminal está em reforma. Então tem uma seção do terminal que está em reforma, e eles deixaram aquela seção para lá, e ele então vai e faz ali um ajuste, um conserto para ele se declarar. Para ele se declarar para a namorada que ele está apaixonado por ela. Eu estive em Angola em 2009 e eu cheguei lá, o aeroporto estava em reforma. Quando nós chegamos, tinha estacionamento. 10 dias depois, quando nós saímos, não tinha estacionamento, tinha quebrado tudo. O aeroporto estava funcionando.
som. É um privilégio exatamente porque ele vai ligar. Privilégio exatamente porque estamos unidos a Jesus Cristo. Por que eu posso sofrer e por que eu posso participar da glória de Cristo? Porque estou unido a Ele. Então a Bíblia diz que a união ela é integral. Ela é tanto no negativo, o sofrimento, como também no positivo, as bênçãos e a glória do Senhor nas nossas vidas. Então Pedro vai mostrar nesse parágrafo que a união com Cristo, longe de ser um efeito colateral negativo, sofrimento, ela é também um privilégio singular. E essa é a nossa proposição. Sofrer por Jesus é um privilégio. Pedro faz 3 declarações sobre isso aqui nesse parágrafo. A primeira delas, quando sofremos por Cristo, participamos do seu sofrimento e também da sua glória. Teste. Então, o que para argumentar aqui? Primeiro, ele diz que nós não devemos estranhar o nome de Jesus. Estranho para nós, não é uma novidade, não é algo que deve nos pegar de surpresa, pelo contrário, é algo que nós devemos até esperar. E estudando aqui as palavras do original, quando o texto fala de estranhar, não estranhar, é como você recebe você deve receber o sofrimento como você recebe um convidado, um amigo em casa. Como é que você recebe um amigo? Você olha lá pelo olho mágico, é um amigo, entre por favor. É assim. Nós damos boas-vindas, não porque somos masoquistas e gostamos e temos prazer no sofrimento, mas porque nós já sabemos que sofrer por causa de Cristo faz parte da nossa vocação. O Senhor Jesus já havia nos prevenido, Ele disse que se nós não tomássemos a cruz e o seguíssemos, nós não seríamos dignos dEle. E o que é tomar a cruz? É colocar nas costas aquilo que mais nos envergonha, é aquilo que mais nos entristece, é aquilo que mais nos machuca, e colocar tudo isso submisso ao Senhor Jesus. E saber que só pelo fato de segui-lo, assim como o mundo o odiou, o mundo nos odiará também. Ou é isso, ou é a experiência de Pedro diante da fogueira lá no pátio da casa de Caifás. A Bíblia diz que Pedro estava seguindo Jesus de longe, para que ninguém o reconhecesse e o pegasse e o prendesse. E aí ele estava longe, e Jesus estava sendo julgado lá dentro, e ele estava lá fora, estava fazendo frio, então ele foi se aquecer na mesma fogueira, onde um monte de pessoas que concordavam com a prisão de Jesus estavam se aquecendo. E aí ele chega diante daquele calor e as pessoas o reconhecem, mas você não faz parte? E a Bíblia diz que ele nega. E Lucas diz que ele até pragueja, ou seja, ele fala palavrão. Não conheço, e solta lá umas palavras feias, para que não parecesse que ele era dele, porque Jesus não falava palavrão por aí. Lembre-se disso quando tiver vontade de soltar um lá na sua casa. Jesus não soltava palavrão por aí, nem quando era adolescente,
Porque tem gente que acha que adolescente pode. Não pode. Tem gente que acha que idoso pode. Também não pode. Nós somos imitadores de Jesus. E ele não fazia essas coisas. E então, as pessoas começam a perguntar, mas você não é, você não é, você não é? E ele diz, não sou, não sou, não sou, e o galo canta. E a palavra de Jesus se cumpre. Se você não quer seguir Jesus de perto, se você não quer estar comprometido com Jesus, você vai receber de Deus o tratamento de quem não está comprometido com Jesus. Mas se você está comprometido com Jesus, há a promessa da vida eterna e a glória eterna por meio de sofrimento. Então a Bíblia diz, não estranhe o sofrimento. Não trate o sofrimento como algo que te pegou de surpresa. Não é para nós. E ter essa atitude nos ajuda a enfrentar o sofrimento e a atravessar a tribulação com mais tranquilidade e com menos ansiedade, conforme nós vimos no capítulo anterior. Então o sofrimento não é um estranho para nós, ele deve ser tratado como um amigo, um velho conhecido. E o Novo Testamento mostra isso, que os discípulos, eles se alegravam por sofrer pelo nome de Jesus. Atos capítulo 5, versículo 41, os discípulos foram presos, foram açoitados, e eles saíram com as costas machucadas da prisão, alegres porque eles receberam o privilégio de não só conhecer a Cristo, mas também de sofrer por Ele. E Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz que quem perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Mas perseverar até o fim de que forma? A frase anterior, eis que eu envio uma provação de 10 dias. Alguns de vocês serão presos. Aquele que perseverar até o fim, darei a coroa da vida. Nós gostamos da parte boa do versículo, mas esquecemos da parte ruim, triste. Aqueles que vão receber a coroa da vida é aqueles que perseverarem durante e através da perseguição e do sofrimento por causa do nome de Jesus. Então, sofrer por causa de Cristo não é novidade para os cristãos. Não é algo que surpreende. Não é algo que pega a gente desprevenido. É o que diz Pedro aqui nesse texto. Por quê? Porque sofrer por Cristo é uma experiência comum, rotineira, nunca uma novidade inesperada. Ser cristão e não esperar enfrentar sofrimento por isso é uma contradição, porque se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É o que diz Lucas capítulo 9 e Mateus capítulo 16. Pedro também diz que quando sofremos devemos nos alegrar por sermos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Paulo usa uma expressão semelhante em Colossenses capítulo 1, versículo 24, que nós vamos explicar na quarta-feira, nas próximas semanas aqui na igreja. Ele diz que preenche o que resta das aflições de Cristo. Como assim? Cristo não sofreu o suficiente na cruz? O que Paulo quer dizer é que cada vez que nós sofremos pelo nome de Jesus, é como se Cristo estivesse sofrendo. Porque nós estamos sofrendo por causa dele. E quando a Bíblia diz que Deus condenou Israel a vagar 40 anos no deserto, Isaías capítulo 63 e capítulo 64 diz que Deus foi angustiado com cada uma das angústias deles. Deus não os abandonou no deserto. Deus entrou no deserto com eles e os guiou cada dia, cada manhã, cada tarde, cada noite, vivendo com eles cada uma das suas provações. E Deus explica isso em detalhes em Deuteronômio 8, o texto que eu li no púlpito da igreja algumas semanas atrás. Pedro diz mais. Pedro diz que o sofrimento para nós, ele tem dois objetivos. Ele está dizendo aí no texto que o objetivo do sofrimento, em primeiro lugar, é provar-nos na nossa fé para vermos se vamos perseverar diante de Deus. Olha o que está escrito aí no texto. Versículo 12. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Provação não é tentação.
Provações são testes que Deus faz na nossa vida para ver se estamos perseverando ou não. Para ver se nós estamos prestando atenção no caminho ou estamos desatentos. Para ver se aprendemos as lições da sua palavra ou se as ignoramos e não as aplicamos quando é necessário. Vocês já leram a multiplicação dos pães em João capítulo 6. Mas vocês já leram que aquela multiplicação dos pães foi uma provação que Jesus deu aos discípulos? Lá no começo do texto está escrito isso. Que quando Jesus deu a tarefa para eles falaram, Senhor, libera esse povo, porque a gente não tem comida para eles. Então Jesus lança uma provação. Dá-lhes vós mesmos de comer. Essa é a provação. E aí eles fazem conta. Primeiro eles vão ver se a conta bancária está em dia. Senhor, o que são tantos denários para esse tantão de gente? Depois eles saem fazendo uma pesquisa de campo e acham um menino vendendo ali peixes e pães. Olha só, a gente achou tantos pães e tantos peixes. O que é isso para essa multidão? Então, a gente aprende que viver pela fé é mais do que ter uma contabilidade em dia e conhecer a realidade do nosso bairro. Significa confiar na palavra de Jesus. E aí o texto de João diz que Jesus sabia o que ia fazer, mas que ele estava provando os seus discípulos. Então Jesus diz, organiza todo mundo aí de grupos de 50. Jesus é organizado. Ele não faz bagunça. E aí ele agradece, e conforme disse o reverendo Wilson de Souza Lopes, numa palavra que ele pregou para nós aqui em Goiânia, tudo que a gente coloca nas mãos de Deus, Deus abençoa. E o que Deus abençoa, multiplica. Então não é a quantidade de recursos o mais importante. O mais importante é se esses recursos estão ou não estão nas mãos de Deus. O resto é com Ele. Jesus não deu um banquete do palácio de Herodes. Ele deu pão e ele deu peixe. O suficiente e o necessário para matar a fome, e sobrou para um lanchinho mais tarde. Igual sobra no nosso café da manhã e a gente serve no lanche da noite e ainda sobra para o domingo seguinte. Deus mostra para nós que confiar nele sempre é o básico, o fundamental. Nós vamos sofrer, nós vamos experimentar dificuldade, nós vamos suar um pouquinho, mas depois ele vai cuidar de tudo. E ele vai abençoar. Então ele nos prova. Mas não é só provação, é também preparação. Olha o que ele diz aí. Provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, com o objetivo para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Mantenha o espírito alegre na hora do sofrimento, porque ele vai explodir de alegria na hora da revelação de Jesus. É a segunda vez que Pedro usa essa expressão, alegria exultante. Ele usou a primeira vez lá no capítulo 1, versículo 8. A quem não havendo visto, amais e se alegram com uma alegria indizível e cheia de glória. Pedro está dizendo que os sofrimentos que nós atravessamos aqui, eles nos preparam para a alegria que vamos experimentar lá. Eles limpam os nossos para-brisas de qualquer sujeira para enxergarmos o que Deus está fazendo em nós e através de nós. Então ele também diz que quando somos injuriados, o Espírito de Deus repousa sobre nós. E a expressão repousar aqui tem dois sentidos. Ela tem o sentido de proteção. Ele repousa para proteger. Não é à toa que a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso consolador. E a palavra que é traduzida por consolador em João 14 e João 16 é a mesma que é traduzida por advogado em 1 João capítulo 2, versículo 1. Ora, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
O Espírito Santo, ele é também o nosso advogado, ele é o nosso defensor público. Ele nos defende. E ele o faz repousando sobre nós. E repousar sobre nós tem uma outra função, que é a de dar oportunidade para descansar. Em meio ao sofrimento, quando você ora, quando você chora na presença de Deus, Deus está te dando oportunidade para descansar. O Espírito Santo repousar, habitando em nós, é uma dádiva de Deus para nos permitir descansar enquanto caminhamos. O povo de Israel andou 40 anos no deserto e ele fazia acampamentos. E muitos dos milagres, das bênçãos de Deus aconteceram nestes acampamentos. Eles estavam acampados diante do Monte Sinai quando receberam a lei. Eles estavam acampados em Cádiz Barneia quando Deus deu água. Então, em cada acampamento, enquanto eles descansavam, Deus agia, Deus protegia, Deus cuidava, Deus estava com eles o tempo todo. E como que ele faz isso? Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus habitando em nós. Nós, presbiterianos, somos chamados aí por alguns irmãos de sorveterianos. Pessoas que têm uma fé fria. Mas não é bem assim. É o Espírito Santo quem nos sustenta. É Ele quem nos garante. E é Ele quem nos conduz e nos pastoreia. E nós cremos nisso sim. A gente só não acha que Ele é tão barulhento como os outros acham. Nós achamos que Ele é mais comedido. Mas tem hora que Ele faz a gente fazer barulho também. E a gente faz. Só não o suficiente para atrapalhar o vizinho que quer dormir, né? Então, em segundo lugar, Pedro mostra que nós não devemos ter vergonha de sofrer pelo nome de Jesus. Muitos têm vergonha. Quando o sofrimento bate à porta, se esconde, se encolhe. Eu fui pastor de uma jovem que toda vez que ela tinha um problema, ela sumia da igreja. Aí eu ia visitá-la e eu perguntei para ela, por que quando você está triste você não vai à igreja? Ah não, pastor, minha tristeza vai contaminar os outros e eles vão ficar tristes também. E aí eu perguntei para ela, mas será que não pode acontecer o contrário? A alegria dos outros não vão contaminar você e você vai ficar alegre de novo? Porque a Bíblia diz, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Então a alegria dos que estão alegres contaminam a tristeza dos que estão tristes. E a recíproca também é verdadeira. Nós devemos nos deixar contaminar pela tristeza dos irmãos que estão de luto, irmãos que estão sem emprego, irmãos que estão adoentados, irmãos que estão cansados. Nós devemos dar atenção a eles também. E essa troca de experiências enche a igreja da presença de Deus, na tristeza e na alegria, na dificuldade e na vitória. Nós compartilhamos de tudo juntos. Então, quando o sofrimento bater na sua porta, não tenha vergonha. Especialmente se esse sofrimento for por causa de Jesus. Nós não somos aqueles que abandonam o barco quando o pirata está atirando com o canhão no nosso barco. Nós ficamos até o fim. Então, o que seria se de repente uma perseguição brotasse no nosso meio? Se de repente, ensinando a palavra, alguns de nós começassem a enfrentar questões judiciais, como por exemplo a nossa irmã Simone Quaresma lá no Rio de Janeiro. Ela está enfrentando um processo judicial porque escreveu um livro ensinando sobre como educar crianças segundo a palavra de Deus. E num determinado capítulo ela disse que a Bíblia ensina que os pais devem usar a vara. E aí o promotor do Rio de Janeiro abriu um processo contra ela e ela é proibida de falar sobre o uso da vara nas palestras dela. É até engraçado quando ela está falando que ela tem que pular a expressão.
Quantos romperam a sua amizade com ela por causa da vergonha pública de ser amigo de alguém que está enfrentando um processo? Ela não está enfrentando um processo porque descumpriu a lei. Ela está enfrentando um processo porque a lei não é fiel à palavra de Deus. E a Bíblia sempre diz que entre a lei dos homens e a palavra de Deus, os cristãos ficam com a palavra de Deus. Então, se nós sofremos porque servimos a Cristo e a verdade da sua Escritura, não devemos ter vergonha. Eu já contei aqui na igreja, e vou repetir, lá na China, a igreja é perseguida. A igreja é permitida existir na China, mas desde que fale bem do Estado. E que em todo sermão o pastor fale bem do Partido Comunista. Os pastores que se recusam a falar bem do Partido Comunista em todos os sermões são tirados da igreja e o templo dele é demolido. Recentemente a China demoliu mais de 10 templos e as razões foram essas. Porque não havia propaganda do partido dentro da igreja. Em Cuba é igual. Em Cuba, se eu for convidado a pregar em uma igreja lá, porque as igrejas existem, vai ter um policial do governo postado na porta para saber se eu vou falar bem ou vou falar mal do Partido Comunista Cubano. Se eu não falar bem ou se eu falar mal, é dali para o aeroporto. Ou para a cadeia. Então a Bíblia diz, não tenha vergonha de sofrer como cristão. Tenha vergonha de sofrer com essas coisas aqui, como assassino, como ladrão, como malfeitor e como enxerido que se intromete na vida dos outros. É interessante que Pedro usa aqueles pecados que a gente fala, não mato, não roubo, não assassino, mas ele também fala da língua solta. O que é uma pessoa que se intromete nos negócios dos outros? É alguém que fica supervisionando a vida dos outros. Eu achei interessante que a palavra grega aqui é a mesma raiz da palavra presbítero lá em 1 Timóteo 3. Episcopo. A raiz é a mesma, não é a mesma palavra. Então, é alguém que quer controlar a vida dos outros. O que quer dizer que essa é uma tentação para os presbíteros, para os pastores da igreja, porque eles são episcopos. Eles são supervisores. E aí na nossa supervisão, a gente pode confundir supervisão com manipulação. A gente pode confundir supervisão com querer mandar na vida dos outros. E a palavra de Deus diz, olha, tenha vergonha disso. Não de sofrer por causa do Evangelho. Tenha vergonha de matar uma pessoa. E a Bíblia diz que quem odeia o irmão já o assassinou no seu coração. 1 João, capítulo 3, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu coloquei a referência aqui. Já estou lá na frente. 1 João 3,15. Aquele que odeia o seu irmão é assassino. E às vezes eu ouço num aconselhamento pastoral e outro alguém dizendo, mas eu odeio fulano de tal, eu odeio fulano de tal. Tem problema. A Bíblia diz que os assassinos e aqueles que odeiam não entrarão no reino dos céus. Então a Bíblia diz, tenha vergonha de fazer parte desse grupo, não do grupo que sofre por amor do Evangelho. Este deve se alegrar, não como um malfeitor, mas como alguém que conhece a Deus. Não devemos ter vergonha de sofrer como crentes. 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo usa... 2 Timóteo, capítulo 1, Paulo usa a palavra vergonha 3 vezes. Ele diz para Timóteo, não tenhas vergonha de sofrer pelo Evangelho. Depois, mais embaixo, no versículo 8, ele diz, Onesíforo nunca se envergonhou de nós. E ele diz mais embaixo, eu jamais me envergonharei do Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho na sua vida.
E Pedro então, ele diz: glorifique a Deus com esse nome. Qual nome? O nome de cristão. Use o nome de cristão para que Deus seja conhecido através de você e das coisas que você faz. Terceiro e último lugar, aí o Pedro engrossa o caldo. O juízo de Deus sempre começa com seu povo. Por que que nós não devemos ter medo do sofrimento? Por que que nós não devemos ter vergonha do sofrimento? Porque quando Deus julga no mundo, Deus sempre começa na igreja. Olha que coisa assustadora. Sempre, quando Deus derrama juízo na terra, o primeiro lugar onde o juízo de Deus cai é na igreja. Por quê? Porque Deus usa a igreja como modelo e como exemplo da justiça dele. Se Deus não aplica a sua justiça sobre nós, que moral ele tem de aplicar sobre os que não creem? Então Pedro diz: se é com dificuldade que o justo é salvo, imagina o que não crê. Se é difícil para nós chegar lá na vida eterna, imagina então para quem nem está se esforçando para ir para lá. A justiça de Deus vai alcançá-lo e eles sim vão ficar surpresos com o sofrimento das penas eternas que Deus trará sobre as pessoas. Quando nós falamos em avivamento, e nós vivemos pedindo para Deus avivar a sua igreja, nós nos esquecemos de uma coisa. Quem aviva a igreja é o Espírito Santo. Então, qual é a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer nessa igreja que está pedindo avivamento? Santificar. E o que é santificar? Tirar os pecados. Aí a gente sofre, porque a gente gosta dos pecados. O Espírito Santo, em época de avivamento, chama a gente para orar. Qual que é a reunião da igreja mais vazia mesmo? Por que que a gente não vem na reunião de oração? Porque ela é para a gente orar. Então, ele mexe com essas coisas. Alguns irmãos fazem turismo evangélico na Coreia. Entra no avião e vai parar lá em Seul. E aí começa a visitar aquelas igrejinhas lá de 6 mil, 7 mil, 10 mil membros cada uma. Tem uma igreja presbiteriana numa esquina e tem a outra na outra esquina. Recentemente eu ouvi que lá na Coreia os presbíteros brigam um com o outro para ver quem é que vai construir o próximo templo para a próxima igreja. Aí você começa a orar assim: Senhor, faz isso com os nossos presbíteros. E olha que os nossos presbíteros são comprometidos com isso. Mas, às vezes a gente vê os irmãos fugindo da responsabilidade. Numa igreja que eu pastoreei, nós convidamos alguns irmãos para serem auxiliares dos diáconos. Aí quando nós convidamos um determinado irmão para ele ser auxiliar da diaconia, ele virou para o presbítero que ficou encarregado de falar com ele sobre isso. Ele diz: o quê? Eu vou ter que pagar para servir? Porque eu entrego o meu dízimo, agora além de entregar meu dízimo, eu ainda vou ter que ficar lá na porta, guiando os irmãos, olhando se está tudo em ordem. Eu vou pagar para servir? Em avivamento, essas atitudes mudam. As pessoas frequentam a casa de Deus, as pessoas oram mais, as pessoas enfrentam as dificuldades do discipulado com um pouco mais de perseverança. Então, quando você ora por avivamento, cuidado para Deus não começar com você. Porque o juízo de Deus sempre começa com o seu povo. Ele começa com a gente, depois ele vai lá para fora. Ele muda a atitude da igreja, depois ele começa a mudar a atitude das pessoas lá fora. É isso que Pedro está dizendo aqui. Então o sofrimento, ele é assim. E aí Pedro diz: olha, o tempo para o juízo de Deus começar, já chegou. E a palavra que ele usa para a ocasião é a palavra kairos, que é diferente daquela palavra que nós usamos semana passada, que é a palavra cronos, que tem a ver com o relógio, com as semanas, com os dias, com os anos, com as décadas. O kairos, a melhor tradução para ela é oportunidade.
E a oportunidade pode ser um ato só, mas pode ser uma coleção de atitudes que vão mudar comportamentos e vão mudar situações. Então, Pedro está dizendo que nós estamos dentro do kairós de Deus, dentro da oportunidade que Deus criou. Nós estamos vivendo na época da dispensação da graça, em que podemos e devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas, porque haverá momentos e chegarão os dias em que será mais difícil pregar o Evangelho do que hoje é. Aqui no Brasil, a gente tem oposição ao Evangelho, mas ela não é tão escancarada como é na China, como é em Cuba, como é no Egito, como é na Arábia, como é no Irã, como é na Turquia. Nossa liberdade para pregar o Evangelho, ela é bem relativamente boa aqui no Brasil. Aqui e ali, a gente tem um entreveiro com algumas pessoas, algumas pessoas de fora, e há um movimento crescente de oposição ao Evangelho, mas isso não é novidade, nunca foi, sempre teve. Tem épocas que ele avança mais, tem épocas que ele retrocede mais. E a igreja precisa estar atenta à oportunidade, porque o sofrimento também dá oportunidade para pregar o Evangelho. Quando a pandemia começou, a gente só viu pessoas arrancando os cabelos. E agora? Como é que vai ser o Evangelho? Pregação, não pode mais falar de Jesus. Aí aparece o reverendo Ronaldo Lidório de novo, falando de quantas conversões estavam acontecendo nesse período de pandemia. Quantas pessoas voltando para a igreja. Quantas pessoas prestando atenção no que Deus está falando. Enquanto outros ligaram a Netflix e acharam que resolveram o problema. Não, nós estamos num tempo de oportunidades. A pandemia, o sofrimento, a dor, a enfermidade é uma oportunidade para a gente falar do Evangelho. Eu assisti recentemente aquele filme Milagres no Paraíso, da menina que caiu dentro do tronco de cabeça, tinha uma enfermidade e foi curada por causa dessa queda. E chama a atenção a cena em que ela está no hospital com uma outra criança com câncer do seu lado, e ela pega a sua cruz e dá de presente para a menina, e aquilo dá problema, porque o pai acha que ela está evangelizando, e ela está mesmo. Mas depois o próprio pai vem e diz que a filha dele morreu, mas aceitou a morte com mais naturalidade depois daquele encontro, no hospital, deitada no leito, ao lado da outra menina. Ou seja, ter sido internada e ter se enfrentado aquela enfermidade foi uma oportunidade para ela ganhar mais um para Jesus. Quem conhece a história de Joni Eareckson Tada? Quem foi convertido na década de 80, cresceu na fé ouvindo a história de Joni Eareckson, uma menina linda, atlética, pula lá numa praia, bate a cabeça e fica tetraplégica. E ficou reclamando de Deus um tempão, até que ela percebeu que ela podia ser instrumento de Deus para a vida de todas aquelas pessoas que estavam internadas ali no hospital. E hoje, ainda hoje, é uma das maiores evangelistas do nosso tempo. Quando Deus manda sofrimento, Pedro diz que nós devemos nos encomendar à sua graça. Ele usa a mesma palavra que Paulo usou Lucas usou em Atos 13 e 14, quando diz que o Espírito Santo chamou Paulo e Barnabé e eles foram enviados. Lá diz que a igreja encomendou Paulo e Barnabé aos cuidados do Espírito Santo. Ou seja, eles foram entregues às mãos do Espírito. Quando você estiver sofrendo, se entregue às mãos do Espírito Santo. Deixa eu fazer as aplicações que eu já passei do meu tempo. Primeiro, se sofrimento é provação, aceite a prova. Não seja como aquele aluno que matou a prova, porque achou que podia estudar mais e fazê-la depois numa outra oportunidade. Aceite a prova. Faça a prova. Viva a prova.
passe na prova. Deus não nos dá prova para nos reprovar. Deus nos dá prova para nos aprovar. Para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Eu estive visitando uma irmã essa semana e eu li para ela 2 Coríntios 1, 3-5. Paulo diz que Deus nos consola nas nossas provações e Ele nos capacita a consolar os outros em qualquer aflição ou provação. Quando você experimenta a provação, a aflição, a ansiedade, a tristeza e coloca isso nas mãos de Deus, Deus usa isso na sua vida e através dela para abençoar os outros que estão entrando em período de sofrimento. Deus te usa para abençoar outros quando você está sofrendo. Segundo, jamais tenha vergonha de Jesus Cristo, porque Ele jamais teve vergonha de você. Hebreus 12, verso 2, diz que Cristo suportou a cruz e não fez caso da ignomínia, a vergonha pública, por causa de nós. Então, vamos suportar a cruz e não tenhamos vergonha de Jesus, o nosso Salvador, porque a promessa é fiel e quando Ele vir, nós vamos nos alegrar exultando. E por último, confie em Deus, prepare-se, fique atento, não baixe a guarda. Nós temos mania de descansar e ficarmos desatentos quando as coisas estão bem. E a Bíblia diz, não faça isso. Fique atento. Confie em Deus. Ele é aquele que repousa sobre a sua vida. Vamos orar?